Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos, ao Congresso. Eu sou Railma, sou psicóloga, sou pós-graduada em Saúde Mental e em Educação em Direitos Humanos e também estou concluindo agora o mestrado em Políticas Públicas. Estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre perspectivas translacionais da psicologia sobre a violência de gênero. Eu estudo violência de gênero no mestrado, né? Eu estou concluindo a minha dissertação sobre esse tema, porque eu penso que é um tema muito importante e um tema que, infelizmente, ou felizmente, não sei, a depender da perspectiva, mas acaba sendo um tema muito atual, especialmente nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, né? E aí eu venho aqui hoje para a gente poder debater e conversar um pouco mais sobre esse olhar, né, que a psicologia tem sobre a violência de gênero, partindo de um pressuposto da perspectiva translacional. E eu acho que é importante, né, eu penso que é importante a gente começar a nossa discussão falando um pouco sobre gênero. Né? O gênero, né, esse conceito de gênero, ele foi cunhado na década de 70 por algumas teóricas feministas, mas é um conceito que é amplamente debatido e amplamente discutido. A Safiotti, que para mim é uma referência quando a gente vai pensar em debate sobre gênero no Brasil, ela vai dizer que o gênero não é neutro, né? A gente pensar num conceito de gênero, esse conceito ele não seria neutro, mas ele traz consigo essa dose de ideologia. E o que a Safiotti ela quer dizer com isso, né? Acredito eu, que pensar nesse conceito de gênero, a gente discutir, na verdade, qualquer conceito, a gente precisa partir do pressuposto das nossas concepções sobre ideais. Então, muitas vezes, né, a gente acaba pensando que os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas perspectivas, as nossas ideologias, elas são nossas, né? São coisas que vêm de nós. Mas a gente precisa lembrar, pessoal, que isso vem do social, né? Isso vem das nossas relações, né? De quando a gente chega nesse mundo, já estão falando sobre nós, já falam o nosso nome, né? Já falam o que nós vamos ser quando crescermos. E o gênero, ele não é neutro diante disso, né? Essa questão do gênero, especialmente, ele é constituído pelo sistema que nós conhecemos como patriarcado, né? Que é um sistema que ele vem muito antes de nós, como eu falei anteriormente, e que ele demarca aí as desigualdades entre mulheres e homens. O patriarcado enquanto o sistema que estrutura a sociedade contemporânea, né, e muito além da contemporaneidade, o patriarcado ele está aí para demarcar essa relação em que homens estão situados, e não qualquer homem, porque isso é importante marcar aqui, mas o homem branco, o homem hétero, né, e o homem rico, esse homem branco, hétero, rico, né, é o homem que está aí fundamentando esse sistema patriarcal e que governa a tudo e a todos, ou deseja, né, governar a tudo e a todos a partir daquilo que ele tem como poder e privilégios. Então, a Safiotti, ela também vai dizer que mesmo que o patriarcado ele esteja relacionado aí com essa questão do gênero, isso não é limitado, mas a gente precisa entender que o gênero e o patriarcado eles estão aí atravessando toda a estrutura social e coloca o controle em evidência nessa cultura movida por essa relação de dominação e exploração que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. Outra concepção, outras concepções que são bem importantes sobre o gênero para a gente estar conversando, é que diversas teóricas feministas elas vão trazer as suas concepções sobre esses conceitos de gênero. Então aqui eu trago para vocês algumas referências, né, como a Simone de Beauvoir, né, a Virginia Woolf, e outras tantas filósofas, né, e sociólogas e historiadoras, né, e pesquisadoras, mulheres que vão falar sobre essa construção de gênero, né, gente? Finalmente, na história, mulheres começam a falar sobre mulheres, né? Nosso reconhecimento enquanto mulheres, por muito tempo, se deu na literatura através de um olhar masculino. Então, a gente vai pensar, por exemplo, a menstruação como uma maldição em diversas culturas, em diversas sociedades, justamente por termos essa concepção a partir de um olhar masculino que nos dizia quem nós somos, né? E aí, a partir
dessas e de inúmeras teóricas, a gente vai conseguindo pensar melhor sobre o nosso lugar enquanto mulher, enquanto mulheres, né, que somos diferentes, mas pensar que essa relação de mulheres, né, entre mulheres e homens, ela tem raízes patriarcais. Então, a gente vai entender o seguinte, né, que existem alguns autores, como Narvaez e Kohler, que vão discutir que, mesmo que nem todas as desigualdades sociais e as opressões, né, sofridas por mulheres ao longo do tempo, nem todas essas opressões, essas questões são vinculadas ao patriarcado, mas que esse patriarcado, ele contribui sim, e nele estão as origens da violência. Né? Outros autores, eles vão dizer que as raízes da submissão feminina foram consolidadas a partir desse determinismo biológico, né? Desse ser mulher a partir dessa perspectiva biológica, e também as constituições sociais e econômicas desse paradigma patriarcal que vão trazendo a mulher, né? Vão colocando a mulher, as mulheres nesse lugar desse outro e criando a partir do olhar masculino esse ideal de mulher, de feminilidade. Então a gente vai pensar que esse ser mulher, né, que é tão naturalizado, esse ser mulher, né, que a gente muitas vezes acredita que nós nascemos assim, que nós somos assim, que nós precisamos desempenhar diversos papéis, né, os papéis que nos são impostos de vestimenta, de postura, de fala, de jeito, né? Para sermos aceitas e para sermos desejadas, tudo isso acaba sendo muito atravessado pelo olhar desse homem, né? Pelo olhar masculino. E aí, gente, a gente precisa pensar um pouco sobre a questão, né? Essa relação da violência de gênero, da violência com o gênero, né? Antes de pensarmos a violência de gênero. Como eu falei para vocês, eu estudo a violência de gênero e muitos do que eu estou trazendo aqui faz parte da minha dissertação do mestrado. Acho que é importante deixar registrado isso, faz parte da minha pesquisa. E aí a primeira coisa que eu trago para vocês, para pensar essa relação, é o que é o conceito de violência de gênero. Primeiro, né, a violência ela tem que ser compreendida como um fenômeno universal e humano, né, e que para compreendermos a violência de gênero é fundamental entender que ela atravessa, né, esse fenômeno atravessa inúmeros níveis, sejam individuais, sociais, comunitários, históricos, né? Enfim, diversos níveis atravessam a constituição do fenômeno violência. E Lira e Barros, eles vão dizer que a gente vai pensar na dificuldade em conceituar de forma sistemática e precisa a violência, porque esse conceito e essa ação, né, ela é atravessada por uma carga emocional muito grande, né, tanto de quem comete a violência quanto de quem sofre essa violência. E a gente também precisa considerar que o que é violência pode variar de acordo com o contexto e o meio em que isso está sendo trabalhado. Então, por exemplo, é possível que em determinados lugares a gente vai pensar que algumas coisas podem ser caracterizadas como violência, mas que em outros lugares possa ser que a mesma coisa não, né? Não seja caracterizada como violência, né? E aí eu trago algumas questões para vocês, né? Que a primeira é a seguinte, né? São 3 pontos para a gente poder conversar mais um pouco. Que a primeira é que a violência contra as mulheres, né, é um conceito, é um termo que vem ser tratado, uma expressão que vem ser tratado pelo movimento feminista, né, os movimentos de mulheres que vão surgindo contra essas imposições patriarcais e que trazem em seu bojo essa discussão de demandas de mulheres, né? São mulheres que vão vivenciando situações, são mulheres que vão morrendo, né? Esses movimentos de mulheres que vão surgindo começam a debater sobre esse tipo de relação. E aí, quando a gente fala nessas demandas, né? O que são essas demandas? A Safiotti e a Reed, elas vão falar o seguinte, que são sofrimentos, são abusos, são violências, né? E são violências também simbólicas, são violências também psicológicas, que atravessam profundamente essas construções sociais, esses papéis de gênero e a reprodução desses papéis de gênero, a questão da divisão sexual do trabalho, né?
aquilo que a gente tem como padrões de normalidade e que esses padrões é o que dizem as mulheres que elas são mulheres. Né? Assim, a gente só se reconheceria, então, como mulher quando tem um outro, como eu falei anteriormente, que valida esse nosso lugar de mulher. Né? Quando a gente consegue colocar em prática esse ser mulher através desse olhar e dessas concepções desse outro. Né? E aí, no caso do Brasil, a gente precisa entender, né, que ainda hoje, né, infelizmente, ela é considerada como uma defesa da honra masculina, né? Porque se a mulher ela trai, ela teria aí, ou então na mínima possibilidade, né, na ideia que o homem tem dessa mulher que pode trair, pode chegar a traí-lo, né? A gente vai ter um problema muito sério, né? Porque ainda existem pessoas, ainda existem concepções em que verão essa mulher como uma mulher que desonrou a esse homem e que precisa pagar com a sua vida. Porque desonrou, isso a gente vai pensar também, gente, num campo muito do imaginário, né? Na possibilidade que esse homem acredita que essa mulher pode ter traído ele. Né? E como isso traz complexidades, né? Só pela ideia. Né? E aí a violência ela não é considerada como violência, porque a gente precisaria estar o tempo inteiro pensando na preservação, tanto desses papéis sociais, quanto na defesa desse papel, né, dessa honra masculina. Aí eu trago para vocês, né, três questões muito interessantes que eu debati, né, que tenho debatido dentro das concepções que eu tenho levantado sobre a violência, que são essas concepções que eu falei inicialmente sobre a relação de exploração e dominação. Então, a gente vai ter três teóricos, né, que vão discutir essa relação de dominação e exploração, e que é Santos Izumino, Assafiotti e Gregori, né? O que eles falam? Santos e Izumino, eles vão falar primeiro, né, sobre a dominação masculina. Né? Esse processo de dominação também é caracterizado como uma violência contra as mulheres, mas é decorrente dessa reprodução de um sistema de ideias que utiliza as diferenças entre mulheres e homens para transformá-los em desigualdades hierárquicas. Né? Então, a mulher ela teria, dentro desse processo de dominação masculina, que sempre estar submissa, porque ela seria inferior ao homem. Né? E a gente vai pensar, por exemplo, na questão de salários menores que mulheres têm com relação a homens. Né? De que homens eles teriam mais habilidade, teriam mais capacidades, e que elas estariam, assim, hierarquicamente inferiores aos homens. Um outro conceito muito importante para a gente pensar essa relação de dominação e exploração é o da Safiotti, que ela vai cunhar, né, vai discutir esse conceito de dominação patriarcal, e aí a gente vai pensar a partir de uma perspectiva marxista, né, da sociedade de classes, em que existe apenas um beneficiário nessa relação, que seria esse homem branco, adulto e rico, que é o detentor do poder e que sempre seria favorecido dentro do sistema de exploração econômica. Então, se a gente for pensar numa escala a partir de dados, por exemplo, do Atlas da Violência e dentre outros documentos, a gente vai perceber que nessa escala hierárquica a gente vai ter esse homem branco, depois desse homem branco teríamos então essa mulher branca, né? Depois teríamos talvez, né, o homem negro, até em algumas pesquisas acima talvez da mulher branca por ser homem, e por último nessa escala nós teríamos aí a mulher negra. Nessa escala seria a última nessa hierarquia. E o último teórico, né, a última teórica seria a Gregori, em que ela vai falar dessa relação dominação versus vitimização, né, e que isso perpassa a relação de dominação e exploração, porque é uma questão interessante, gente, porque nem sempre a mulher percebe quando está sendo violada, né? Não, talvez no caso de uma violência física, né? Ou até no caso de uma violência física, a depender do caso. Mas inúmeras mulheres, elas não percebem que são vítimas nessa relação, né? E os homens talvez também, né, por uma questão cultural, é possível que também não percebam claramente que isso seja uma relação de violência, porque se a gente pensa, por exemplo, numa família em que as crianças presenciam o pai agredindo a mãe, possivelmente a leitura que essa criança pode fazer,
né? Isso sempre no campo das possibilidades, porque a gente precisa sempre lembrar que cada pessoa vai lidar com essa questão de uma forma muito singular, muito particular, mas que é possível que haja, né? E a gente está falando, enquanto estrutura social, de uma reprodução, né? E de uma transmissão desses comportamentos como normalidade, né? E aí quando ela vai falar sobre essa relação de dominação e vitimização, a gente também precisa pensar que é para além de punir, né? No campo da prisão, né? Apenas um campo de aprisionamento do criminoso, né? De só vamos prender esse sujeito e pronto, né? Mas pensar também que a gente precisaria ressignificar essas relações de dominação, ressignificar essas relações, esses papéis sociais. E aí, gente, as ideologias machistas e patriarcais, a gente vai entender que elas prezam sobre o domínio, né, do homem sobre as mulheres e vai estar focando sempre na competitividade entre os homens, mas não só entre os homens, porque a gente vai pensar também, né, da competitividade entre mulheres, né, da gente ser estimulado o tempo inteiro para enxergar a outra como uma inimiga, enxergar a outra como um problema, né, e a gente acaba se separando, né, desunindo mais ainda e, consequentemente, enfraquecendo mais ainda esses lugares que a gente, unidas, a gente poderia estar tomando esses lugares. E aí, a literatura vai dizer que o principal aspecto, talvez, né, que contribua para a agressão por ciúme, seja essa questão da competitividade e do domínio masculino, porque evidencia o temor da perda da mulher enquanto objeto sexual e social. E aí o Foucault vai trazer para a gente que explicar o fenômeno da violência e suas raízes, mesmo a partir de inúmeras perspectivas teóricas, faz com que a gente entenda que o machismo é fruto de uma construção histórica, cultural, social, reforçada e perpetuada a partir de ideologias que designam esses papéis de homens e mulheres. E aí, gente, eu trago dados aqui para vocês, porque eu penso que os dados eles nos revelam a verdade, né? As pesquisas elas nos revelam a verdade. Então, a primeira pesquisa que eu trago para vocês aqui nesse conjunto é uma pesquisa que foi realizada pela FPA, pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, né? Essa pesquisa que ocorreu em 2001 e foi publicada em 2004 e demonstra que pelo menos 6,8 milhões de mulheres brasileiras vivas já foram agredidas pelo menos uma vez e que 31% dos casos ocorreram em 2001. E a gente vai pensar em quase 20 anos, né? E a pesquisa provou também naquele ano que a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência no Brasil, né? Essa mesma pesquisa ela confirmou que quem que são esses agressores? Maridos, companheiros, namorados, pais, né? Ex-marido, ex-companheiro, ex-namorado, né? E aí, uma pesquisa mais recente, que foi publicada no ano passado, né? Os dados do IPEA, publicado em dezembro do ano passado, demonstraram que houve um aumento de homicídios femininos no Brasil em 2017, com média de 13 assassinatos por dia, né? E aí o número que o IPEA traz, que eu trago para vocês, é que foram 4.936 mulheres mortas, sendo o maior número registrado desde 2007. E porque a gente pensa, por que 2007, né? A gente vai pensar aí da promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, né? De lá para cá, onde a gente deveria pensar, talvez, que com a lei esse índice deveria diminuir, ele não diminui, né? Infelizmente, a gente vai pensar num aumento significativo de 30,7% na década, né? Entre 2007 e 2017, com um acréscimo de 6,3% quando comparado ao período anterior. E aí, o que eu quero discutir com vocês agora, né? Frente a todos esses dados sobre gênero, sobre violência, qual que é o olhar da psicologia sobre isso? A primeira coisa que é muito importante a gente conversar, que eu penso que é o tema do congresso, né, é sobre a perspectiva translacional. Quando a gente pensa, gente, em perspectiva translacional, especialmente para discutir a questão da violência de gênero, a primeira coisa é compreender que translação é a relação entre a pesquisa e a prática. Se antes a gente tinha mais um modelo, né, principalmente na psicologia, um modelo que era mais experimental, um modelo mais
concentrado nos laboratórios, nas academias, né, e tudo mais, em que era mais voltado para isso. Hoje a gente vai ter uma perspectiva, né, de um tempo para cá, em que a psicologia social, por exemplo, ela vai ganhando cada vez mais espaço. A gente vai pensar que a perspectiva translacional, ela demonstra a importância de incluir diversos aspectos, né, para além só da teoria, da pesquisa. Então, a gente vai pensar nesse contexto da importância do conteúdo, do método, dos espaços, das realidades e das formas de conhecer, né, de abraçar outras perspectivas que não só esse conhecimento acadêmico, não apenas limitar, né, a produção de conhecimento ao conhecimento acadêmico. Então, por exemplo, né, a Azevedo ele vai dizer que a medicina translacional, né, é uma visão mais emergente da prática médica, mas que a gente não precisa limitar isso à prática médica, né, e tem fortes raízes na evolução das ações intervencionistas proporcionadas pela epidemiologia. Então, a gente começa a pensar nesse conceito dentro da área da física, dentro da área da medicina, mas que se estende aí para as inúmeras áreas da ciência e da educação, inclusive, que nós temos hoje, né? Então, pensando num processo de saúde e doença, né, para além daquele modelo biomédico que nós tínhamos de separação, né, de que estudar só a cabeça, estudar só um braço, estudar só um coração, né, e ignorar completamente que essas dores podem ser de atravessamentos psíquicos, né, de atravessamentos sociais e atravessamentos culturais. Isso a gente não deve mais estar pensando nessa perspectiva, né? A gente precisa entender essa multidireção, esses diversos aspectos, porque a gente só consegue pensar o humano, né, a partir disso. E a gente, partindo desse pressuposto, né, da translação, desse estudo mais translacional, a gente vai pensar, por exemplo, que eu trago aqui para vocês, a criação de uma rede de atendimento a mulheres em situação de violência. Isso eu falo bem especificamente do nosso contexto brasileiro, que é muito importante a gente estar falando sobre isso, né, de uma rede que é criada a partir do plano, né, de política para as mulheres, dessa política pública que vai surgir aí, né, após o governo da presidenta Dilma, né, e de outros presidentes mais recentes, de outras gestões mais recentes, né, não tão recente assim, mas, né, de 2004 para cá, e que a gente vai trazer, né, um documento aí publicado em 2004, e que a gente vai pensar a importância de articular inúmeros serviços públicos de apoio e assistência a essas mulheres que sofrem essa violência. Então, no intuito da gente atender, né, essa multidimensionalidade, no intuito de ter essa perspectiva translacional, a gente vai unir aí, né, o atendimento psicossocial, os serviços de saúde, de segurança, o sistema de justiça, as famílias, as comunidades, né, os serviços de forma geral, sejam públicos, sejam privados. Esses serviços todos, as comunidades começam a se unir no intuito de lutar para diminuir esses índices de violência contra as mulheres. E a gente precisa lembrar que pelo simples fato, na maioria das vezes, de serem mulheres. E aí, pessoal, para a gente pensar um pouco, primeiro, tem duas questões aqui, né? A primeira é pensar, que eu vejo que é importante, trazer a Lei Maria da Penha, né? Como eu falei para vocês, é uma lei que foi promulgada em 2006, né? A partir da vivência de Maria da Penha Fernandes, né? Que foi quase morta pelo marido, que ficou aí, que ele atirou nela, né? Teve toda essa questão. Infelizmente, o governo brasileiro foi muito negligente com a situação dela e que ela recorre aí a órgãos internacionais para buscar justiça, né? Para buscar justiça e que esse companheiro dela, esse companheiro que faz isso com ela, que ele pague judicialmente com isso. Então, sanciona-se aí a Lei Maria da Penha, né? Como uma possibilidade jurídica ao amparo dos direitos das mulheres, né? Então, violência contra a mulher passa, né, a ser concebida judicialmente como uma infração aos direitos humanos e que a gente vai precisar de uma rede fortalecida para dar suporte a essa mulher. E aí, frente a essa lei, né, e frente a outros serviços que surgem decorrentes dessa lei, como, por exemplo, sancionado na Bahia, né,
em 2015, a Ronda Maria da Penha e, consequentemente, a Ronda para Homens como serviços aí fundamentais para a garantia do cumprimento das medidas protetivas que são emitidas pela Justiça para assistência a essas mulheres. A gente encontra também as possibilidades de atuação da e do e de profissional, né, da psicologia, junto às políticas públicas, porque a gente está falando aqui de políticas de enfrentamento a essa lei. Gente, não dá para pensar a atuação em psicologia, né, principalmente a psicologia brasileira, né, só que é a psicologia sociohistórica, sem pensar no atravessamento com as políticas públicas, é impossível. Né? Por mais, eu sempre converso com as pessoas que por mais que a gente vá pensar, por exemplo, em atendimento apenas clínico e tudo mais, a gente precisa compreender que existe uma rede, que esse sujeito ele tem as individualidades dele, mas ele vem de um lugar, né? E ele vem de relações, ela vem de relações, e que a gente precisa compreender tudo isso para promover a saúde e a qualidade de vida e a manutenção da subjetividade, né, e a garantia, principalmente, do direito à vida, né? Do direito à sobrevivência dessa mulher. E essas medidas, né, elas são fundamentadas na Lei Maria da Penha. E aí eu trago para vocês alguns serviços, né, que estão aí abertos, né, geralmente em espaços de vulnerabilidade, como, por exemplo, o CRAS, né, o CREAS. Eu trago também a própria Ronda Maria da Penha, que aparece aí, né, como um dispositivo da Polícia Militar, que ajuda bastante, né, que tem como função, como eu falei antes, a garantia dessas medidas, né, do cumprimento dessa medida, mas é bem interessante falar também que para além, né, de só cumprir, né, garantir que o agressor ele não repita o ato, a Ronda tem trabalhado muito, né, pelo que eu também tenho constatado nas minhas pesquisas, que a Ronda Maria da Penha, de forma geral, tem trabalhado para ressocializar, não sei se seria a palavra correta, mas vou pensar no sentido de ressignificação desses papéis de gênero, né? A Ronda ela vem não apenas, né, mas aí a gente vai pensar em grupos que são feitos com homens, para que esses homens venham repensar os seus lugares de masculinidade, né? Dessa masculinidade, esse modelo que a gente tem e que tem sido, né, com muita luta, tentando ser desconstruído. E aí, gente, o que é interessante para a gente né, ir fechando essa questão é essa citação de Moreira, em que ele fala que o termo translacional sugere que resultados de pesquisa existem, estão à mão e devem ser traduzidos para a linguagem prática. Então, por exemplo, o fato da gente estar aqui discutindo né, como a psicologia pode utilizar dessa perspectiva mais translacional, essa perspectiva teórica e prática, para repensar suas ações frente à violência de gênero, primeira coisa é a gente considerar a interdisciplinaridade, né? E considerar que a gente precisaria trabalhar em grupos, trabalhar com outras disciplinas, trabalhar com outros saberes científicos, para a gente tanto repensar a diversidade das pesquisas né, sobre os estudos de gênero, aí que a gente pode elaborar, sim, práticas educativas que sejam eficientes para ressignificar esses papéis, para ressignificar as relações e diminuir e até erradicar os índices de violência de gênero. Então, pensar a psicologia, né? Pensar em perspectivas da psicologia sobre a violência de gênero, é entender qual é o nosso lugar, entender a nossa formação enquanto Estado brasileiro, entender esses lugares sociais de papéis, né, entender essas reproduções e, a partir daí, dessas compreensões, ver o que dá para fazer com isso. Né? Entendendo que existem subjetividades, existem realidades que são diversas, mas que é um fenômeno que ele é recorrente. E a gente já tem inúmeros documentos que foram publicados esse ano, dentro do contexto da pandemia, demonstrando para a gente que, infelizmente, os números de feminicídio, os números de violência contra a mulher, de agressão, eles só aumentaram, né? Porque imagina a mulher que é agredida ter que ficar convivendo com esse agressor. E a gente já tem vários documentos publicados pela OMS e outros artigos, né? No intuito de vamos translacionar mais ainda, né? A gente tem o conhecimento, agora a gente precisa perceber o que a gente pode fazer com isso, tá?
E aí, para finalizar a minha fala, eu trago essa frase, né, essa citação de Colombo, Antes e Antunes, em que eles dizem que a pesquisa translacional no conhecimento é a tentativa de superação do viés autoritário de quem sabe sobre os supostos ignorantes, né? Porque quem que sabe da violência? Quem está passando, né? E aí a gente vai entendendo que essa é uma troca, né? Uma troca de saberes, uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências e que dá para extrair algo e dá para produzir algo disso aí, né? Que o intuito, gente, do conhecimento é aquilo que Paulo Freire ele nos disse, né? Que o conhecimento ele é efetivo quando a gente consegue aplicar esse conhecimento, quando ele consegue ser prático. A partir da experiência dessa medicina translacional, apontou-se para uma melhora na resolução dos problemas de saúde, tanto mais eficaz quanto os atores envolvidos e considerados seus saberes, mobilizados para o conteúdo, para a logística, para o método e para o estímulo, e eu acrescentaria que para a prática e para a transformação social. Então, muito obrigada, e agora estamos abertas às dúvidas e às considerações, ok?